Olá, queridos alunos da Rede Municipal de Educação de Niterói. Hoje nós vamos falar sobre fake news na ciência. Essa é uma videoaula para o 7º ano do ensino fundamental e eu sou a professora Cristiane Ferreira. Vamos começar então definindo o que são fake news. Fake news são notícias falsas, imprecisas ou distorcidas, publicadas por veículos de comunicação, atualmente através da internet principalmente, e são publicadas como se fossem reais, como se fossem notícias verdadeiras. E o grande problema é que elas se espalham muito rapidamente, justamente por causa da velocidade com que todas as informações circulam pela internet. Qual é o objetivo quando se produz uma fake news? Na maior parte das vezes é prejudicar uma pessoa, uma empresa ou ter algum tipo de vantagem com isso, como por exemplo vantagem econômica, ganhar dinheiro com essa falsa notícia. Mas algumas vezes pode não ser intencional, a pessoa pode apenas produzir uma notícia sem ter checado a fonte corretamente, sem ter se informado com cuidado, e aí acaba escrevendo a notícia de uma maneira errada, uma notícia falsa. De qualquer maneira, as fake news são perigosas em qualquer campo, em qualquer área, mas para a área da ciência elas podem ser especialmente perigosas, porque a ciência lida com descoberta de vacinas, de medicamentos, tratamento de doenças, a ciência lida com a vida. E quando se produz uma fake news relacionada a esses assuntos, a esses temas, isso pode fazer com que as pessoas acabem tomando decisões erradas em relação à própria saúde. Isso pode fazer com que as pessoas, inclusive, coloquem a sua vida em risco, deixando de fazer algum tratamento, deixando de tomar algum medicamento ou tomando um medicamento errado, simplesmente por ter lido em algum lugar uma notícia dessas que acaba sendo uma notícia falsa. As fake news podem trazer inúmeros outros problemas. Elas deixam as pessoas desinformadas. Quando a gente lê uma notícia, o objetivo é a gente se informar sobre algum assunto, né? Quando a gente lê uma fake news, a gente acaba se desinformando, porque aquela é uma notícia falsa, não é uma notícia verdadeira. Elas também reforçam crenças erradas, distraem de assuntos importantes. Então, por exemplo, se estiver acontecendo alguma coisa muito importante no país e se for lançada na mídia uma fake news, isso pode tirar o foco das pessoas, fazer com que elas prestem mais atenção na fake news do que naquele assunto que realmente importa. E acabam também influenciando negativamente as opiniões. Diante de uma fake news, a pessoa vai acabar emitindo uma opinião, que talvez pudesse ser totalmente diferente se ela estivesse diante de uma informação verdadeira. Tipos de fake news. Com relação à ciência, reportagens mal feitas, contendo erros, contendo dados imprecisos, contendo falta de dados, isso pode trazer inúmeros problemas. Erros grosseiros que circulam pela internet, muitas vezes a gente se depara com uma notícia que a gente está vendo que é mentirosa, mas ela continua circulando pela internet como se fosse verdadeira. E aquelas notícias intencionalmente fabricadas, que são as deep fake news, que são aquelas notícias falsas profundas, onde há não só a manipulação de texto e imagem, mas também da edição de áudio e de vídeo, fazendo, por exemplo, que uma pessoa pareça estar falando ou fazendo uma coisa que ela nunca disse, que ela nunca fez. Essas são, então, as mais perigosas. Quais são as possíveis consequências das fake news? Podem ser inúmeras. Mas, quando se fala em ciências, a principal consequência de uma fake news é que ela pode levar as pessoas a tomarem decisões erradas, colocando em risco a própria saúde e, de repente, a própria vida. Então, esse é um assunto muito sério, que deve ser discutido, que deve ser combatido, para que as pessoas possam ficar mais seguras. Por exemplo, em relação à Covid-19, inúmeras fake news continuam circulando por aí.
sejam relativas ao uso de produtos de limpeza, ao uso de medicamentos milagrosos, ao uso de métodos que não são eficazes para as pessoas se protegerem contra o coronavírus e até mesmo incentivando a automedicação, incentivando as pessoas a tomarem remédios por conta própria. Então, essas notícias, elas são bastante danosas, elas podem trazer muitos problemas. Vamos tomar aqui como exemplo algumas. Água fervida com alho serve como tratamento para o coronavírus. Essa é uma notícia verdadeira ou é uma fake news? É uma fake news. Porque até agora a gente não tem disponível no mercado nenhum tratamento que seja cientificamente comprovado contra o coronavírus. Então, não adianta fazer essas receitas caseiras, porque isso não vai ser eficiente. Outro exemplo, o vírus permanece na mão de uma pessoa por 10 minutos. Isso também é uma fake news. A gente ainda não sabe quanto tempo o vírus pode permanecer na mão de uma pessoa, por isso é indicado que a gente lave as nossas mãos sempre que possível, utilizando sempre água e sabão. Outro exemplo de notícia relacionada à Covid. Fazer gargarejo com água morna ou salgada evita que o vírus vá para os pulmões. Fake news também. O que vai fazer com que o vírus atinja ou não o pulmão de uma pessoa, os pulmões de uma pessoa, são as características fisiológicas daquela pessoa infectada pelo vírus. E então isso não tem nada a ver com fazer ou não gargarejo utilizando água morna ou água salgada. As fake news também podem ser bastante perigosas quando estão relacionadas a outros temas da ciência. E a gente tem sempre fake news relacionadas às campanhas de vacinação, né? Existe um movimento anti-vacina, um movimento para levar as pessoas a não se vacinarem, então isso é bastante perigoso e as pessoas acabam espalhando fake news, dizendo que as vacinas são prejudiciais, informando, por exemplo, que a meningite, que é uma doença bastante grave, se a pessoa tomar uma vacina contra a meningite, ela vai acabar tendo meningite. Ou se a pessoa tomar uma vacina contra sarampo, ela vai ter uma reação adversa. Isso tudo é mentira, são fake news. As vacinas que nós temos hoje são absolutamente seguras. Inclusive, é bastante importante manter sempre atualizada a caderneta de vacinação de todas as crianças. Então, a gente viu alguns exemplos de como as fake news invadem o território das ciências. E é importante, então, que a população possa ter acesso a locais onde ela possa buscar informações seguras, evidências científicas confiáveis. Porque as fake news podem resultar em problemas sérios, inclusive problemas de saúde pública. Então, como a gente pode evitar as fake news? Algumas dicas importantes. Primeiro, veja se a data de publicação é recente. Notícias ultrapassadas, por exemplo, são um indicativo de que aquilo pode ser uma fake news. Nunca compartilhe antes de ler. Desconfie de textos alarmistas, exagerados, que vão fazer você ficar muito assustado. Isso também é um possível indicativo de fake news. E veja como o texto está escrito. As fake news costumam ter muitos erros de português. Para saber se um conteúdo é fake ou não, a gente também pode pesquisar em sites especializados. Na área de ciências, a gente tem muitas informações, muitas fontes seguras de informação. Então, é sempre importante a gente pesquisar. Por exemplo, a gente vai citar aqui alguns sites, alguns blogs, alguns canais do YouTube que a gente pode seguir, que a gente pode pesquisar quando a gente tiver qualquer dúvida relacionada à ciência. Pesquisa FAPESP, a BBC Ciência, Scientific American Brasil, o Space Today, a revista Ciência Hoje, super interessante, o Manual do Mundo, que vocês devem conhecer, do Iberê, que traz um monte de experimentos para a gente fazer, inclusive em casa, a UFRJ e a Unicamp, que são sites de universidades, o Science Blogs e o Nerdologia. Além disso, a gente tem outros sites que a gente pode usar para confirmar se uma notícia é verdadeira ou não, como os sites do Ministério da Saúde, da Anvisa, da Fiocruz. Enfim, existem muitas fontes seguras de informação, basta que a gente pesquise.
A ciência, ela é muito importante para treinar, então, o nosso olhar crítico, para a gente saber diferenciar uma notícia verdadeira de uma falsa e para a gente não compartilhar, para que a gente não repasse essas notícias falsas, né? Para que a gente não repasse nenhum conteúdo que a gente não tenha certeza de que seja verdadeiro. Porque adquirir conhecimento científico, isso é importante para melhorar a nossa qualidade de vida e para ajudar com que a gente compreenda melhor o mundo em que a gente vive. Uma outra coisa muito importante que a gente não pode deixar de falar são as mensagens que a gente recebe pelo WhatsApp, através de áudios, através de posts no Facebook, no Instagram. Essas fontes não são confiáveis e devem ser evitadas, porque sem base científica o conteúdo não deve ser passado adiante, não deve ser compartilhado nunca. Então a gente tem um papel importante na passagem dessas informações nas redes sociais, né? Então a gente não pode nunca compartilhar aquilo que a gente não tem certeza de que é verdadeiro. Então não compartilhe fake news nas redes sociais. Então é isso, pessoal, por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!